Fala pessoal, hoje eu vou trazer um caso real. O paciente acabou de sair aqui do consultório de disfunção erétil grave após cirurgia de retirada da próstata. E vou te contar um erro que esse paciente cometeu. Se ele não tivesse feito isso, o resultado futuro seria até melhor. Então, se você tem esse problema, conhece alguém que tem esse problema, fica aí que você pode se identificar com vários detalhes desse caso. Eu sou o Dr. Guilherme Braga, médico urologista e andrologista aqui no Rio de Janeiro, e aqui no meu canal falamos tudo sobre disfunção erétil, ejaculação precoce, reposição hormonal, próteses penianas, aumento e engrossamento peniano. Então, seja muito bem-vindo, já se inscreve aí no canal. Vamos nessa. Esse é um paciente muito gente boa, acabou de sair aqui do consultório. Ele tem 65 anos e há 2 anos atrás ele descobriu um câncer de próstata. E quando o paciente descobre um câncer de próstata, é um baque muito grande. O paciente geralmente fica muito chateado, muito preocupado, mas graças a Deus esse paciente fez um excelente tratamento. Ele fez uma cirurgia de retirada da próstata robótica, uma prostatectomia robótica, é o que a gente tem de mais moderno para o tratamento do câncer de próstata, mas mesmo fazendo uma técnica super moderna, uma cirurgia muito bem feita, ele evoluiu com uma disfunção erétil, com uma impotência depois da cirurgia. Cerca de 80% dos pacientes têm uma piora das ereções depois da retirada da próstata. Às vezes o paciente tinha uma ereção nota 10 e cai para nota 8, às vezes era nota 10 e cai para nota 2. Então, mesmo ele tendo uma excelente ereção antes da cirurgia, pode ser que a ereção piore. Com esse paciente foi isso que aconteceu. Nas primeiras semanas após a cirurgia, ele já começou a usar tadalafila de 5 todos os dias. Um mês depois, ele começou a acrescentar o tadalafila de 20 antes das ilações. As ereções não estavam boas. Ele começou a tomar sildenafila, que é o Viagra, mais forte ainda do que a tadalafila, mas também não teve um bom resultado. E aí foi quando ele chegou aqui no consultório. Isso já foi depois de muitos meses, acho que foi 1 ano e pouco depois. Ele chega aqui no consultório pela primeira vez e nós testamos as injeções intracavernosas, que são um tratamento muito bom para pacientes que retiraram a próstata, porque as injeções elas são muito mais potentes do que comprimidos, como tadalafila, sildenafila. Eu vou deixar o link de um vídeo sobre injeções para que você entenda melhor do que se trata. É uma opção bem interessante. E aqui no consultório nós fizemos o Doppler peniano, testamos injeções, doses altas de injeções, e mesmo assim o paciente não teve uma boa ereção. Ele teve uma ereção, mas cai rápido. E no Doppler nós identificamos que ele tem uma fuga venosa, uma disfunção veno-oclusiva, que é uma alteração que acontece muito comumente em pacientes que retiram a próstata. E aí esse paciente, dentre as opções, aí ele tem 3 opções nesse caso: é parar com a atividade sexual, é muito difícil algum homem querer isso, mas é uma opção. Ele pode insistir nas injeções, comprimidos, mas sem uma expectativa tão boa de resultado, ou ele pode partir para a cirurgia de prótese, aí o tratamento definitivo, curativo da disfunção erétil. E aí ele optou pela cirurgia de prótese. E aí ele ficou entre a prótese semirrígida e a prótese inflável. Essa é uma decisão muito importante que o paciente tem que tomar antes da cirurgia, e eu sempre falo para os pacientes o lado positivo e negativo de cada uma. Lado positivo da prótese inflável: ela dá mais calibre, ela fica mais grossa do que a prótese semirrígida. Ela dá mais rigidez, as duas próteses dão rigidez suficiente para o paciente ter relação numa boa. Mas se for comparar a rigidez, a prótese inflável ela dá uma rigidez maior. E é claro, a descrição: a prótese inflável, o paciente consegue esconder a prótese. Então, ele acabou a relação, ele aperta o botão aqui na bombinha e murcha a prótese. Então, é uma prótese que oferece uma descrição muito maior. O paciente ele optou pela prótese inflável, principalmente pelo calibre. O pênis dele diminuiu bastante, eu já vou falar sobre isso. E ele não quer que diminua nem afine, nem nada disso. Então, prótese inflável, excelente opção. O ponto negativo é o valor, que é um valor mais elevado. Prótese inflável hoje aqui está 65 mil em média uma prótese inflável. Prótese semirrígida. A prótese semirrígida resolve o problema, oferece rigidez para o paciente ter relação ali do jeito que ele quiser, na hora que quiser, com quem quiser, mas o pênis vai ficar esticado direto. Ele dobra para um lado, guarda na cueca, dobra para o outro, guarda na cueca. Vantagens da prótese semirrígida: o valor muito mais acessível. É uma prótese semirrígida
hoje está na faixa de R$10.000, uma boa prótese semirrígida, os convênios cobrem prótese semirrígida. E outra questão é a praticidade, é uma coisa mais prática. Ele tirou a roupa, o pênis já está pronto ali para ter uma boa relação. Na prótese inflável tem gente que acha que é uma coisa mais complexa, ficar ali nesse enche e murcha é uma coisa que pode incomodar um pouco e isso é muito particular de cada paciente. Então esse paciente, ele optou pela prótese inflável. E aí, um dado muito importante é que ele não usou bomba de vácuo peniana e o pênis dele atrofiou muito. O que acontece? O paciente, quando ele faz a retirada da próstata, é comum que o pênis diminua um pouco. E se ele ainda ficar tempos sem ereção, essa atrofia peniana ela pode ser ainda mais evidente. Então, o ideal é o quê? O paciente, após as primeiras semanas da cirurgia de retirada da próstata, começar a usar a bomba de vácuo, fazer uma reabilitação peniana. Vou deixar um link aqui na descrição também sobre um vídeo que fala sobre a bomba de vácuo. Isso aqui é como se fosse uma fisioterapia do pênis. Ela tanto ajuda a recuperar as ereções e previne que o pênis atrofie, porque o pênis é igual um outro membro. Por exemplo, se eu quebro o meu braço, eu fico com o braço engessado ali 3 meses, quando eu tiro o gesso, o braço está mais fino, eu tenho que fazer fisioterapia, musculação, para recuperar essa musculatura. O pênis, se ele não for vascularizado, se ele não for utilizado, se ele não tiver boas ereções, ele atrofia. Mas o pênis, infelizmente, depois que ele atrofia, ele não volta ao tamanho original. Então é fundamental que depois da cirurgia, até as ereções se recuperarem, ou se você estiver se programando para a cirurgia de prótese, estiver usando injeções, associar a bomba de vácuo, porque aí a gente consegue colocar uma prótese maior, uma prótese mais calibrosa e o paciente fica mais satisfeito. Esse paciente já fez os exames pré-operatórios e agora a gente está só aguardando a data da cirurgia para fazer ali uma cirurgia muito legal e, se Deus quiser, ele vai ficar bem satisfeito. Beleza, pessoal? Se inscreve no canal, manda dúvidas aí nos comentários, eu respondo a todo mundo. Um abraço!